E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Thiago e nesse vídeo recapitularei para vocês um filme de terror e ação onde veremos um grupo de jovens sendo atacados numa estrada deserta por um psicopata atirador de elite e o que eles tentam fazer para sobreviver a tal situação. O filme da vez se chama Downrange. No início do filme vemos um carro em uma estrada com 6 jovens amigos, quando de repente o pneu estoura e eles quase capotam. Com o balançar do carro em alta velocidade, uma das garotas machuca a cabeça. Esse grupo de amigos é composto por 3 mulheres e 3 homens. A mulher de roupa rosa se chama Sarah. A de jaqueta verde se chama Karen. E a que bateu a cabeça se chama Jude. Os caras são o de camisa azul chamado Jeff, o de camisa cinza chamado Todd e seu amigo de camisa branca chamado Eric. Eles todos estavam indo para o aniversário da irmã de Jude, que será comemorado naquele dia em uma cidade numa localização remota. Essa estrada em que eles estão é tão isolada que se pode até contar o número de carros que passam por ela durante todo um mês. Então, ok, o pneu estoura e eles descem para trocá-lo. Tudo normal até aqui. Todd, como o proprietário do carro, toma a frente para trocar o pneu furado pelo step. Sarah, aproveitando a situação, tira umas selfies para postar nos seus status em suas redes sociais. No entanto, devido ao isolamento do local, obter sinal adequado é bastante difícil. Jude e Karen se escondem na sombra atrás do carro por alguns minutos, pois o tempo estava ficando muito quente. Eric, por outro lado, queria urinar, então vai direto para o mato fazer isso. Todd, não tendo muito êxito em trocar o pneu, pede para Jeff fazer em seu lugar. Depois de tirar o furado e enquanto colocava o step, Jeff vê o pneu levemente descendo e o pega antes que se afastasse, porém, ao pegá-lo, nota que uma bala cai dele. Enquanto isso, atrás do carro na sombra, seus amigos estavam conversando e Eric voltando para perto deles. Porém, Todd e as garotas ouvem um som de ferramenta caindo e notam um dos pneus descendo pela estrada. Então Todd corre para pegá-lo. Ao mesmo tempo, Sarah vai ver se Jeff já tinha conseguido trocar o pneu. Mas ela fica imediatamente chocada quando vê que ele, ao invés disso, estava horrivelmente morto ao lado do carro. De tão horrorizada, ela paralisa sem dizer uma palavra. Todd, voltando com o pneu, ainda não percebeu que algo estava errado. Então, quando se aproxima mais, vê que Sarah estava sangrando e com um dos olhos destruído. Karen e Jude também veem isso e ficam em choque sem entender o que estava acontecendo, quando de repente ela é atingida novamente e morre ali mesmo no local, deixando claro que eles estavam sendo alvos de algum atirador. A partir daí, Karen, já percebendo a situação e sem saber de onde tinham vindo as balas, rapidamente grita para seus amigos se esconderem em algum lugar. Então, sem muito pensar, elas correm para detrás do carro. Todd, que ainda estava em choque com a terrível cena de sua namorada sendo morta, quase não consegue correr a tempo e é baleado no ombro esquerdo. Enquanto isso, Eric não tem tempo de se aproximar do carro e teve que se esconder atrás de um tronco de árvore. Eles estavam sendo alvejados por tiros sem parar e tinham que se esconder onde conseguissem. Fica então claro aqui que o pneu estourado foi causado por esse atirador. Um tempo depois, eles analisam a situação procurando meios de saírem dali. Karen, que é filha de um militar, fala que o atirador tinha usado um silenciador para manter seus tiros silenciosos e que o tirou depois para tentar fazer com que as balas atravessassem o carro, isso indicando que a posição dele estava longe. Todd, que tinha sido atingido no ombro, tem dificuldades em se mover bem e Eric só podia ficar atrás de um tronco de árvore esperando por um milagre. Certo momento, Karen diz que mais ou menos uns 3 metros de distância para trás do carro ela tinha conseguido sinal no celular. Então Todd tenta estender a mão com o celular, mas imediatamente Jude lhe dá um bastão de selfie para usar. Porém, antes disso, Karen também configurou o sistema do Google para ligar imediatamente ao 911 assim que pegasse sinal. Então, sem hesitar, Todd estende o celular com o bastão de selfie e consegue um sinal. Infelizmente, no momento em que Karen gritou para falar com o 911, o celular é baleado e destruído pelo psicopata atirador. Uma segunda maneira, Todd planeja colocar a marcha do carro em ponto morto para que eles possam empurrá-lo para trás até uma posição em que receba o sinal. Eles montaram uma formação onde Jude estava de prontidão na frente com o celular gravando o vídeo para depois conseguirem ver a origem dos tiros, enquanto Karen estava na parte de trás segurando um espantalho improvisado para chamar a atenção do psicopata. Assim que o espantalho é atingido, Todd entra no carro e com muito esforço consegue colocar a chave na ignição, porém, como ele estava sendo alvejado com muitos tiros, ele precisou se esconder primeiro e não teve tempo de mudar a marcha para o ponto morto. Pelo menos Jude consegue rastrear a fonte do tiro e descobriu-se que o atirador estava escondido em uma árvore cerca de uns 100 metros de distância deles. Então Todd tem uma ideia para tentar novamente colocar o carro em ponto morto. Ele vê sua mala de ferramentas na parte de trás do carro e tenta a sorte. Ele corre para pegá-la e consegue. O que ele planeja é usá-la como proteção e assim conseguir entrar no carro por tempo suficiente para colocá-lo em ponto morto. Ele improvisa uma proteção para sua mão e pede para que Karen e Jude tomassem posição para empurrar o carro para trás.
Porém aqui eles poderiam antes ter colocado calços nos pneus para que ele não descesse o declive para frente, pois seria isso que obviamente iria acontecer. Então Todd entra rapidamente e consegue colocar a marcha no neutro, mas infelizmente no processo é atingido por um tiro na mão e, como previsto então, o carro imediatamente se move para a descida. Kara e Judy não podem fazer muito, porém ainda assim conseguem segurá-lo e movê-lo um pouco para trás. Mas como Judy fica um pouco exposta para conseguir ter apoio e empurrar o carro, ela se assusta com um tiro que quase acerta, fazendo-a sair da posição e Karen ficar sozinha para segurar o carro, o que obviamente não consegue. Judy então tenta voltar para sua posição, mas novamente falha e agora numa situação pior, onde ela fica completamente exposta para o atirador que porém não a mata e fica somente atirando no chão para assustá-la e impedi-la de voltar para o carro. Nisso Karen se desequilibra também e cai no chão, deixando Todd sozinho tentando segurar o carro. Então de repente o pneu que não havia sido parafusado se desprende e o carro para. Naquele instante, Karen percebe que este era o momento certo para Judy fugir dali e voltar para de trás do carro porque o atirador aparentemente estava recarregando suas balas. Ao mesmo tempo disso, Eric tenta escapar de sua posição, mas é baleado na perna o impossibilitando de andar. Com tais condições, Eric deveria ter sido morto a tiros, mas o atirador deliberadamente deixou ele vivo para sangrar até a morte. Um tempo depois, Todd nota uma garrafa de água no banco do carro. Eles então a pegam e tentam compartilhá-la entre si, mesmo estando com muita sede. Karen então joga a garrafa para Eric beber também, porém quando tenta fazer isso, leva um tiro na mão e ele grita de dor, enquanto o psicopata comia e bebia tranquilamente. Judy, certo momento depois, urina ali mesmo perto de Karen, e Todd, arrasado, observa que o corpo de sua namorada estava sendo comido por corvos e atira pedras neles para espantá-los. Enquanto isso, as garotas, já sem esperança de sobreviverem, cantam uma música de feliz aniversário para a irmã de Judy, na qual iriam para a festa surpresa dela aquele dia. Depois disso, Todd, também já sem esperanças de sobreviver, caminha até onde estava o corpo de sua namorada e, estranhamente, o atirador não atira nele. Na verdade, Todd ainda teve tempo de cobrir a parte de seu rosto que tinha sido destruído pela bala e a beija na testa. Enquanto isso, Eric, que já estava quase morto, vê um lobo se aproximar dele. Sem forças para nada, ele se rende para ser devorado pelo animal. Porém, nesse momento, Todd, que estava desafiando o atirador para que o matasse logo, acidentalmente vê um carro passando à distância. Ele começa a gritar para ser visto pelo motorista, mas infelizmente é baleado naquele momento e morre ao lado de sua namorada. Porém, com isso, o lobo foge deixando Eric vivo. Então, nesse instante, a motorista do carro vê Karen e Judy ainda ao longe e percebe que tem algo errado. Ela, que estava acompanhado de uma garota no banco de trás e seu pai na frente, o acorda para mostrá-lo aquilo. No entanto, a mão dela é baleada, arrancando seus dedos. Ela perde o controle do carro e ele capota no meio da estrada, lançando para fora a garota que estava no banco de trás. Com isso, a única esperança de Karen e Judy desapareceu em um instante. A mulher que dirigia o carro se levanta e tenta ir para onde estava sua irmã do outro lado da via. Karen e Judy tentam avisá-la sobre o atirador, mas não adianta e ela continua tentando ir na direção onde estava sua irmã. Como consequência, é atingida várias vezes com tiros do atirador. O pai delas logo em seguida se levanta também e consegue carregar sua filha para detrás do carro. Karen e Judy gritam também para ele, falando que ficasse escondido ali, pois tinha um atirador matando todo mundo. Então Karen grita para ele ligar para o 911, pois aparentemente a posição dele estava em uma área que recebia cobertura de sinal, então ele começa a ligar. O atirador, no entanto, não conseguindo ter uma visão do homem, começa a atirar no tanque do carro até que ele explode. Com isso, o homem em chamas vai para o meio da pista e morre ali mesmo. A filha dele, que tinha sido lançada para fora do carro, acorda e chama por seu pai. Porém, o psicopata assassino, percebendo isso, atira nela e a mata também. A partir daí, as coisas só pioram para elas. Tendo perdido assim tão rapidamente sua única esperança, elas ficam sem saber mais o que fazer para fugir dali com vida. Quando Karen finalmente tem uma ideia e as duas devem agir assim que anoitecer. Ela explica que a visão do atirador seria mais difícil à noite e se houvesse fumaça. Então Karen planeja algo e espera a hora certa. À medida que a noite cai, o atirador maligno continua monitorando o local e não perde nenhum movimento sequer. Então elas duas, com um estilete, começam a cortar o assento traseiro do carro. Judy também encontra uma garrafa de gasolina, uma sacola contendo roupas e uma caixa de bebidas que ainda tinha água no porta-malas. Depois disso, elas pegam algumas camisetas e as usam como máscara para evitar de inalar muita fumaça. Então, sem demora, Judy derrama a garrafa de gasolina no banco e Karen ateia fogo. O carro começa a incendiar e soltar muita fumaça, no entanto ainda não o suficiente para lhes dar uma chance de escapar. A partir daí, o psicopata atirador começa a ficar irritado porque sua visibilidade estava ficando ruim, então começa a atirar aleatoriamente no carro. Quando de repente, Karen vê uma viatura de polícia se aproximando. Isso indicando que a chamada para o 911 que o pai das garotas fez antes tinha dado certo e foi rastreada com sucesso.
pois os policiais trouxeram 2 franco-atiradores e, vendo a situação nada boa, pedem reforços pelo rádio, informando que tinha um atirador em posição elevada. Porém, o policial estava tendo problemas com o rádio, que não estava tendo sinal de comunicação. Ele então tenta usar o celular, porém quando consegue, o atirador acerta nele direto em sua boca, arrancando sua mandíbula. Com isso ele morre e o pior acontece, quando ele com o peso de sua perna pisa no acelerador e com isso o carro avança bruscamente para frente, assim desequilibrando os policiais que estavam atrás com os rifles, onde um deles cai na pista e é morto na hora com um tiro certeiro na cabeça. Karen nesse momento grita para Judy dizendo que aquela era a hora certa para correrem, porém Judy recusa devido a estar travada de medo. Então Karen se desespera e vai sozinha mesmo, mas infelizmente a fumaça não era o suficiente e ela chega num ponto onde não tinha mais, ficando assim ela exposta e consequentemente na mira do atirador, que, a vendo, lhe acerta um tiro na cabeça. Nesse momento, o policial consegue parar a viatura desgovernada e Judy corre para perto deles. Um tiroteio então começa, porém eles não conseguem acertar nenhum tiro no psicopata, onde pelo contrário o atirador da polícia é quem é atingido e morre. E com isso, o último que sobrou, ficando furioso e sem pensar em mais nada, pega o rifle do que foi baleado e tenta ir para cima do atirador psicopata, porém de maneira totalmente errada e assim ficando exposto, onde eventualmente isso não dá certo e ele é morto também. Judy, nesse momento, vendo que todas as esperanças se foram, tem uma última ação. Ela pega a viatura e acelera em direção à árvore onde estava o atirador maligno, planejando colidir com ela e derrubá-lo. Então, surpreendentemente, Judy, mesmo sendo baleada no ombro, consegue fazer isso e derruba o atirador da árvore. Ela então sai do carro e pega o rifle dele que estava caído no chão. Enquanto isso, o atirador tentava cortar a corda que o prendia à árvore. Quando ele consegue se soltar, tira a máscara e encara Judy, indo em sua direção em seguida. Judy então, depois de muito esforço, consegue engatilhar a bala do rifle e atirar no psicopata várias vezes até que ele cai no chão. Ela tenta dar um último tiro para finalizá-lo, mas o rifle trava e ela não consegue mais destravá-lo. Então usa, o atingindo várias vezes na cabeça. Quando ela para, vê no cabo do rifle alguns arranhões, indicando que cada risco daquele foi uma vítima do atirador. Furiosa com isso, Judy então bate mais uma vez na cabeça dele. E aqui fica a dica, pessoal, se não quiserem passar raiva, dê por terminado aqui mesmo esse filme. Pois assim que ela atinge mais uma vez a cabeça do atirador, a arma destrava e dispara contra ela, a matando ali mesmo no local. E aqui termina o filme, ou se você preferir, antes dessa forçada de roteiro. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!